O sorriso é o cartão postal de qualquer pessoa, por isso uma mancha que aparece nos dentes se torna bem incômoda, criando um desconforto na hora de sorrir. Muitas pessoas recorrem ao clareamento para ter dentes brancos e hoje existem diversos tipos de tratamento. Porém, antes de apostar em qualquer um, devemos esclarecer as dúvidas e garantir um sorriso branco por mais tempo. Para tirar algumas dúvidas sobre os mitos e verdades do clareamento dentário, eu converso agora com a cirurgiã dentista Adriana Rodrigues. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. E antigamente o clareamento dentário era feito apenas por celebridades e hoje já se tornou algo mais comum. Ao que se deve essa popularização do tratamento? Bom, as pessoas realmente estão muito mais preocupadas hoje em dia com a aparência, porque um bom sorriso, ele abre portas. Às vezes a pessoa com um sorriso que não está tão cuidado, ela pode perder a oportunidade de trabalho, por exemplo. Então, assim, além da vaidade que é natural do brasileiro, também tem a questão de que uma boa aparência, ela é fundamental para a inserção social. Então, nisso, um sorriso bem cuidado e claro, ele completa o conjunto de uma boa aparência, uma aparência bonita e sadia. Acredito eu que os dentes são a porta de entrada, né? E é essencial manter a saúde da boca e manter os dentes sempre bonitos, porque é o que apresenta uma boa imagem, né? Exatamente. E quais situações fazem com que seja necessário um clareamento dentário? Bom, teoricamente, todas as pessoas podem fazer clareamento. Algumas situações denotam uma necessidade maior. Por exemplo, os dentes de pessoas mais velhas, é natural que o dente seja naturalmente mais amarelado. Assim como o nosso cabelo vai embranquecendo, o nosso dente vai amarelando. Então, com o passar do tempo, o dente mais amarelo, ele é uma coisa natural, e aí os adultos recorrendo ao clareamento. Outras situações são manchas intrínsecas mesmo, né? A pessoa já nasce com algumas manchas, essas manchas podem ser melhoradas, disfarçadas com o clareamento. Aquelas pessoas também que são fumantes e que querem uma motivação para ajudar a tirar o hábito do fumo. Também é um recurso muito válido. As pessoas, na intenção de clarearem os dentes, são obrigadas a conter, né, o tabagismo, e aí também é uma situação muito favorável para o clareamento. Existem alimentos que tiram o esmalte do dente? Olha, só quando, assim, num excesso. O que tira o esmalte do dente? Ácido, tá? Então vamos pensar, alimentos ácidos, frutas cítricas, né? Limão, mexerica, abacaxi. Somente se tiver um hábito muito exagerado de consumo desses alimentos ácidos, né? Tanto frutas quanto vinagre, né? Pode tirar o esmalte do dente. Agora, um caso que a gente está vendo muito no consultório agora são os casos de bulimia, por exemplo, onde a pessoa regurgita o alimento, vem aquele suco gástrico que é ácido de lá de dentro do estômago e a pessoa vomita, né? E aí, esse suco gástrico realmente faz uma destruição do esmalte bastante importante. Então, hoje, a gente tem visto um aumento, né, desses casos no consultório, sim. E é importante, assim, a confissão do paciente, né, de falar o que está causando para vocês saberem como tratar, né? Exatamente. Cabe também ao profissional, né, experiente, observar e questionar, né, o paciente para que obtenha o maior número de informações para qualquer tratamento que ele vai fazer. O profissional tem que estar orientado, né, quanto à condição de saúde geral desse paciente para qualquer tratamento, inclusive para o clareamento também. E no caso das crianças, é comum ver no consultório as crianças procurarem um clareamento, a mãe levar a criança para fazer um clareamento devido à alimentação? Não sei, muitas vezes a criança come muita porcaria, não sei se isso prejudica o dente. Não.
Veja bem, o clareamento não é um tratamento indicado para o paciente infantil. Ele é indicado só na dentição já permanente, quer dizer, depois da infância, e a partir também de 17, 18 anos. Antes disso, nós ainda temos uma condição bucal que denota alguns cuidados. Então, assim, para os adolescentes e para as crianças, não é que esteja contraindicado, mas se tiver a necessidade, tem que ser muito bem monitorada pelo profissional, pelo dentista, tá? Quais são as maneiras existentes de realizar o clareamento e quando elas são indicadas? Bom, basicamente nós temos o clareamento a laser ou clareamento de consultório, né, onde o profissional aplica o gel clareador no consultório. Ele pode ser com luz ou sem luz, né? Cada profissional tem uma conduta. Temos também o clareamento, que é o de moldeira, ou mais conhecido como clareamento caseiro, onde o paciente leva os produtos para aplicar em sua casa. E existe a técnica combinada, onde o paciente leva o clareamento para fazer em casa e complementa esse clareamento no consultório com o profissional. Cada técnica, o profissional vai avaliar qual é a necessidade para indicar para o seu cliente. E esse clareamento dentário feito em casa tem que ter muita força de vontade, né? Porque muitas vezes a pessoa está no começo dedicada a fazer, mas acaba não fazendo corretamente, mesmo com a ajuda do profissional orientando, né? Como qualquer tratamento de medicamento, o clareamento, ele exige, assim, o remédio, quando a gente toma ele na quantidade certa e no horário que ele foi prescrito, a eficácia desse tratamento, a gente espera que ele seja maior e melhor, tá correto? O clareamento é a mesma coisa. Caso o paciente ele não utilize na quantidade correta, no número de horas indicado, a eficácia desse tratamento pode ficar comprometida, né? Então, é necessário disciplina, assim como para tomar o medicamento todos os dias, por exemplo, para a pressão alta. É necessário disciplina, senão essa pressão pode subir caso o paciente deixe de tomar o medicamento ou tome em horário inadequado, né, em quantidade inadequada. Certamente a pressão dele vai ser comprometida. Então, o clareamento ele é um tratamento medicamentoso e, por isso mesmo, deve ser acompanhado por um profissional. Então, quando nós vemos, às vezes na mídia, produtos que você pode aplicar sozinho, peça orientação para o seu profissional de confiança, né? Esse tratamento vai ser eficaz? Até onde ele pode chegar? Porque ele é um tratamento medicamentoso, então ele deve ser bem orientado. O que a gente vê bastante na mídia são aqueles cremes dentais específicos que funcionam como clareadores. Isso realmente é verdadeiro ou é mais uma jogada de publicidade? Olha, vou te falar que é um misto das coisas, porém eu não vou tirar o mérito também desses cremes dentais, até porque a gente não conhece artigos que comprovem ou não comprovem a eficácia deles. Porém, assim, o que a gente percebe na prática diária, que a gente já tem 20 anos de profissão, é assim, que quando o paciente está em tratamento de clareamento e utiliza esses produtos, eles ajudam a manter aquele clareamento que foi feito e eles motivam o paciente a querer manter esse tratamento, como você tinha falado anteriormente, né, da desmotivação. Eles ajudam a motivar, porque eles têm uma dose realmente de clareador, mas é uma dose pequenininha. Então ele só dá ele realça aquilo que o clareamento proposto pelo dentista faz. Quem já tem tendência de ter sensibilidade nos dentes, com clareamento, essa sensibilidade pode piorar? Então, qualquer pessoa pode ter sensibilidade com o clareamento. Porém, quem já tem sensibilidade, é claro que esse cuidado deve ser maior. Existem formas de contornar essa sensibilidade para que o clareamento seja efetivo. Tá? Agora, é lógico que se a pessoa já tem uma sensibilidade com o gelado, ela tem uma propensão maior a ter
também com o clareamento. Agora, como eu disse, ele é um tratamento medicamentoso. Cada um, o resultado esperado é o clareamento do dente, mas cada um vai ter a sua intercorrência durante o tratamento. Pode ter sensibilidade, pode não ter sensibilidade. Então, por isso, vou falar mais uma vez a importância da orientação e acompanhamento com o profissional, para que ele contorne a situação, todas as situações adversas, inclusive a de sensibilidade. E muita gente fala que o clareamento dental deixa o dente mais fraco. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Como eu disse anteriormente, o produto que consegue fazer uma descalcificação é um ácido, mas o clareador não é um ácido, ele é um peróxido, ele é a base, então, mais popularmente as pessoas conhecem como água oxigenada, a base dele. Então, a base dele não é um ácido, ele não tem capacidade de descalcificar o dente. Então, o dente não fica enfraquecido de forma alguma. Doutor, existem algumas doenças que prejudicam o tratamento de clareamento? Sim, cárie, né? E as doenças da gengiva. Então, para que se faça o clareamento, é necessário que a saúde bucal esteja em ordem. Não é possível usar um clareador num dente, por exemplo, que tenha um buraco de cárie. Ou em cima de um dente cuja gengiva está inflamada, que tem um processo de gengivite, ou processo mais avançado que nós chamamos de periodontite. Então, esse paciente ele deve deixar essa saúde bucal adequada, os dentes limpos, fechadinhos, tudo, e depois disso pode ser aplicado o clareador, em qualquer uma das formas. E após o clareamento, quais cuidados a gente deve ter para evitar o escurecimento dos dentes? A ingestão de alimentos escuros, né, principalmente as bebidas escuras, principalmente o nosso café, né, que é preferência nacional. Então, aquela ingestão exagerada do café, o fumo e o hábito frequente, né, dos líquidos escuros, o chá também. O vinho, né? Como? O vinho, molho, né? Então, todos os alimentos que têm o pigmento amarelo, pigmento marrom, pigmento laranja, pigmento vermelho, eles vão colaborar para que esse dente escureça mais rapidamente. Porém, é como eu te disse, o cabelo branqueia e o dente amarela, certo? Então, com o passar dos anos, esse clareamento ele vai poder ser repetido, né? Porque o dente ele tem potencial de voltar a escurecer. Bom, muito obrigada por trazer essas informações aqui pra gente e lembrar da importância de manter uma boa imagem, cuidando sempre dos dentes, da saúde bucal. Eu que agradeço, coloco-me à disposição, foi um prazer. Eu conversei com a cirurgia dentista Adriana Rodrigues, que esclareceu dúvidas sobre os tratamentos que clareiam o sorriso.